Uau, eu sempre gosto de gravar vídeos falando sobre os momentos que eu estou vivendo, compartilhando com vocês experiências e tudo aquilo que eu acho que verdadeiramente é importante para a nossa evolução e para o nosso crescimento. E ontem, gravando um vídeo, eu refleti muito sobre tudo aquilo que está acontecendo na atualidade. E quando a gente começa realmente a investigar, a pesquisar a fundo a causa de tudo, a gente percebe que a consequência de tudo que está acontecendo no mundo é algo terrível. Por quê? A partir do momento que nós estamos desconectados, a partir do momento que nós estamos desalinhados do verdadeiro princípio, da verdadeira condição humana, que é a do crescimento, que é a condição de evoluir a cada dia, nós acabamos nos perdendo e a gente se separa da nossa luz, a gente se separa da essência divina e a gente começa a viver uma vida sem sentido, uma vida onde o homem começa a guerrear contra o seu próprio semelhante. E é exatamente isso que está acontecendo. Ontem a gente assistindo alguns vídeos sobre a guerra que já se iniciou, e a gente percebe o seguinte: quando a gente vai analisar um contexto, que a gente vai verificar realmente o que está acontecendo, é simplesmente o homem brigando por coisas que nós não deveríamos brigar, porque todos nós somos livres, todos nós somos capazes de raciocinar, de pensar, de entender realmente a verdade. Mas o que é que acontece? O ser humano, a cada dia que passa, independente da condição que a gente tem hoje, que é muito maior do que anteriormente, de buscar informação, de buscar o conhecimento, a cada dia que passa o homem se torna um ser mais irracional. Se tornando esse ser irracional, a gente não tem nenhuma diferença de viver como os animais vivem. Então, se a gente analisar, os animais, eles sempre vivem disputando, brigando espaço, brigando por alimento, brigando por território. E é exatamente isso que está acontecendo na atualidade, nessa geração, que é uma geração que a cada dia que passa está evoluindo em termos de conhecimento. E a gente perceber que no mundo de hoje, um mundo tão grande, um planeta tão rico como é o planeta Terra, uma humanidade tão capaz como são os seres humanos, ou deveria pelo menos ser, porque o grande criador do universo, ele atribuiu a nós dois fatores que só nós somos capazes de desenvolver, que é a questão do pensamento e a questão da fala. É o poder de pensar, é o poder de criar, é o poder de realizar coisas novas, coisas grandes. E a cada dia que passa o ser humano está se perdendo. A gente olha ao nosso redor e agora mesmo está passando ali um jovem cadavérico que simplesmente resolveu se entregar ao mundo das drogas. E a cada dia que a gente caminha nessa jornada terrena, a gente percebe que o ser humano está a cada dia mais cultivando ódio. Eu falo sempre, olha, se a cada dia que passa a gente piora o nosso comportamento, a gente não evolui em termos de amar mais, de respeitar mais, a gente vai colher simplesmente esses frutos. E os frutos estão sendo amargos e com certeza serão mais amargos ainda no futuro. Porque eu acredito que o homem perdeu completamente a sua noção da sua verdadeira capacidade de ser humano. A partir do momento que a gente perde essa conexão, que a gente perde essa capacidade de refletir, de analisar, a gente vai viver igual os animais. Então, tudo que está acontecendo na atualidade é simplesmente o reflexo de um passado onde nós construímos tudo isso. A guerra, ela não nasce do acaso. A guerra, ela nasce da ignorância, da arrogância, da soberba, da prepotência de um lado. Não, geralmente não são as duas partes que querem guerrear. Existe uma parte que quer a paz, mas hoje, infelizmente, a gente analisa que a ambição, ela sobrepõe a razão. E a partir do momento que o homem queira simplesmente o poder pelo poder, o que a gente vai produzir simplesmente é a guerra, é a violência, são essas atrocidades que hoje acontecem, onde você faz tudo para ganhar dinheiro, simplesmente para ter dinheiro, para deter poder, e você acaba manipulando as pessoas. E por incrível que pareça, eu falo muito nos meus vídeos sobre manipulação, porque é o que está acontecendo no momento. A sociedade está sendo manipulada de várias formas, e a pior manipulação é a manipulação da informação, onde você entrega mentira para as pessoas começam a cultivar
essa mentira dentro delas, na vida delas, e a vida realmente não tem sentido. Por quê? Se você precisa de cultivar mentiras, a cada dia a tua vida vai ser menos significativa. Então o que está acontecendo simplesmente é uma falta de conexão muito grande com a luz, é uma falta de conexão com a verdade, uma falta de conexão espiritual. E hoje, por incrível que pareça, as pessoas elas estão tendo muito mais acesso àquilo que é ruim, à notícia ruim, à religião ruim, à escola ruim, do que a coisas boas. E o que é que acontece? Nas escolas nós somos doutrinados a aceitar o que a religião prega. Todo mundo nasce católico. Na Igreja Católica a gente é obrigado a aceitar o que a Igreja Católica preconiza. E aí a gente acaba sendo dominados pela religião, que a religião é um braço da política, a gente acaba sendo manipulado pela política e a gente acaba sendo induzido a fazer aquilo que nós fazemos através dos estudos. Então você tem que ter muito cuidado hoje para que você possa viver uma vida fora da Matrix. Eu falo sempre que, caramba, às vezes as pessoas vão nos criticar, vão nos taxar como louco, porque esse é a função do sistema. Essa é a realidade que o sistema quer colocar na nossa mente, que nós temos que aceitar tudo como eles nos entregam. Mas só que é o seguinte, você pode refletir, você pode meditar, você pode pensar através da sua própria mente, você descobrir o seguinte, caramba, não é justo que eu passe a minha vida toda sendo bombardeado por informações que na verdade são falsas. Quando a gente vai pesquisar o verdadeiro significado da guerra de Israel, a gente percebe o seguinte, que existe um dedo do homem para que essa guerra aconteça. E de repente existe uma manipulação, uma influência para que as coisas sejam assim como estão sendo. Por quê? Para algumas pessoas, para um grupo seleto, não é legal que a humanidade viva em paz. A guerra produz destruição. A destruição em massa, ela produz recursos. Por incrível que pareça, quando você destrói algo, você tem que reconstruir. E às vezes quem destrói as coisas é quem é pago para reconstruir essas mesmas coisas. Parece uma loucura, mas é conhecimento e sabedoria. A partir do momento que você passar a estudar, porque hoje, quando a gente vai gravar um vídeo, a gente tem que se policiar muito naquilo que a gente vai falar, porque a gente não pode falar tudo. Porque realmente hoje é complicado. Tem palavras, se a gente falar, nossos vídeos vão ser derrubados. Mas eu espero que você seja conduzido para um processo de buscar a verdade. Busque o conhecimento, porque nada pode te libertar além do conhecimento da verdade. O que é a verdade? A verdade é o bem. Tudo aquilo que traz o mal, que promove a guerra, é mentiroso. Se você vê alguém que está envolvido em uma guerra falar do amor, essa pessoa é mentirosa, essa pessoa é hipócrita, essa pessoa é fascista. Por quê? Ela está enganando você com o discurso e praticando outras coisas. Então aprenda o seguinte, aprenda a refletir. Uma árvore boa dá frutos bons. Não pode jorrar de uma mesma fonte água doce e água salgada. Então compreenda o seguinte, é muito fácil você analisar quando alguém está trabalhando para o bem e quando alguém trabalha para as trevas. Se você observar o comportamento das pessoas, você observar a fala das pessoas, você vai entender o seguinte, não existe congruência no que alguns líderes de nações falam. Eles promovem a guerra e eles se reúnem para falar da paz. São verdadeiros mentirosos, hipócritas, e eles simplesmente querem o poder pelo poder. Então está na hora de você compreender a verdade para que você seja controlado e manipulado o menos possível. É difícil a gente viver fora da Matrix, mas é fácil a gente compreender quando a gente está sendo induzido e quando nós estamos sendo manipulados. Pega esse código e abraça para a vida. Sucesso sempre, uau!